Nós estamos na linha com o professor Fábio Pugliese. Já não é a primeira vez que a RDA Brasil ouve o professor. Ele é um especialista em direito tributário, é professor da UDESC, mestre e doutor em direito nesta questão da reforma fiscal. Vamos então atualizar o que o professor está pensando a respeito da economia e das possibilidades de crescimento do Brasil nesta pandemia, ou antes ou depois. Professor, muito prazer tê-lo conosco de novo. Bom dia. Bom dia, Marcelo. Também é uma alegria estar com você novamente. Bem, professor, nós tivemos aqui uma oportunidade de conversar há mais de um ano, quando a reforma previdenciária estava querendo sair. E o senhor, na época, defendia que a reforma fiscal era mais importante que a previdenciária para os problemas do Brasil. Hoje nós temos já uma reforma previdenciária feita, do jeito que deu, a gente sabe disso, né? Ela foi bastante desidratada. Mas eu lhe pergunto, como o Brasil pode crescer depois da pandemia à sombra desta questão fiscal? Bom, Marcelo, eu tenho que foi aprovada uma emenda à Constituição, a emenda número 106, que mudou o papel do Banco Central. A princípio, enquanto durar os efeitos da pandemia, mas a minha expectativa é que isso permaneça. O Banco Central vai poder adquirir títulos privados. Isso vai reduzir bastante o risco dos investimentos em infraestrutura, Uhum. tá? Porque o que a gente verificou? Se confundiu atividade econômica com a abertura de lojas, e isso a gente está experimentando um aumento, né, do nosso da nossa via crucis com essa história da pandemia. Aliás, não é sempre oportunidade de prestar meus sentimentos, né, para as famílias que perderam 50 mil brasileiros, né? Eu costumo dizer que nós perdemos em 3 meses uma cidade de mais de 50 mil habitantes. No momento que nós falamos, isso é bastante impactante. Então, a gente não pode esquecer isso. Isso é resultado de ter confundindo a atividade econômica com a distribuição. A atividade econômica é muito mais, é a produção. E a produção depende de infraestrutura. E, evidentemente, com redução da demanda, as indústrias ficaram cheias de estoque, né? É o que a gente verifica. A indústria automobilística, ela não está com muita disposição de retomada, e outras indústrias. E as concessionárias de serviço público foram proibidas de cortar fornecimento, né? Seja o uso de internet, que passou a ser recorrente, a luz mais utilizada nas residências, mas o que geralmente gera receita é a indústria. E isso tem reflexo na área tributária também, como eu vou falar. Uhum. Então, o que acontece? A concessionária de serviço público, que o serviço público, a concessionária de energia elétrica, eu diria mais, a concessionária de energia elétrica já era um motor e ela continua sendo um motor. Nesse ínterim foi aprovada a emenda à Constituição 106, que modifica o papel do Banco Central. Ele vai poder comprar títulos privados. Ou seja, isso vai dar a possibilidade dos bancos darem crédito para as concessionárias de energia elétrica, para as concessionárias de telecomunicações, que até agora elas estão, o governo federal tem utilizado artifícios, né, para mantê-las em funcionamento. E é um risco muito grande acabar essas concessões. Nós vamos falar, mas a nossa Celesc é uma sociedade de economia mista que pertence ao Estado, mas ela não deixa de ser regulada pela ANEEL, pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Então, a compra de títulos privados pelo Banco Central, a expectativa é que vai reduzir bastante o risco desses empréstimos que os bancos vão fazer, né? Fora isso, eu continuo chamando a atenção da importância da reforma tributária, né?
e chamando a atenção da queda estrutural de arrecadação do ICMS, que é o principal imposto estadual. É evidente que a economia está se desmaterializando. Veja só que a nossa situação, você antes precisava utilizar uma série de mercadorias para ter essa atividade que nós estamos tendo aqui. Inclusive, mercadorias utilizadas na atividade e-mail para a gente conversar aqui. A gente verifica. Hoje a gente está utilizando aplicativos. Agora, os aplicativos que nós temos utilizados para essa webconferência são gratuitos entre aspas, porque na verdade estão utilizando a infraestrutura de telecomunicações. Claro. E quem desenvolve essa atividade econômica, quanto está pagando de imposto? Zero. Então, quer dizer, se no início se utilizou muito o argumento dos estados que iriam perder a arrecadação com a reforma tributária. E a perda da arrecadação está sendo o quê? Está sendo em energia elétrica, está sendo em combustível, que é o principal item de arrecadação do Estado, e esses aplicativos que simplesmente, essa economia digital, que teve muito, né, a importância dela aumentada nessa pandemia, ela não paga nada de imposto. Nós estamos nada. E o imposto de bens e serviços, ele procura, né, reduzir esse gap. Existe um movimento interessante, que até eu gostaria de chamar a atenção, de um jurista que é subsecretário de Finanças de São Paulo, Alberto Macedo, professor Alberto Macedo, que defende o Simplifica Já. Me parece uma iniciativa interessante, mas é muito focado no ISS, num sistema de ISS nacional. Seria uma... Agora, veja uma coisa, ele demonstram em números que aumentou muito a arrecadação em tese do ISS. Porque São Paulo aumentou, porque ele tem os instrumentos para tributar o streaming. O resto do Brasil não tem esses instrumentos. O município de São Paulo é o 4º orçamento do Brasil. Então, os municípios acabam não arrecadando o ISS que estaria sendo... que poderia ser pago com esses streams por falta de ter instrumentos. A reforma tributária, a PEC 110, promove, né, meios de aumento de arrecadação via imposto predial e territorial urbano, IPTU, né, assim, facilita a modificação da base de cálculo, sempre observando que isso tem que haver uma defesa do contribuinte muito próximo do molde do IPVA, que aliviaria as finanças municipais. O Estado com ICMS, ele está perdendo arrecadação. Então, e a economia digital, a Google, a Amazon, Facebook, né, a Apple e a Microsoft, que viabilizam essas atividades, no fundo, que nós estamos fazendo aqui, elas até precisam pagar imposto para o Brasil, porque elas sabem que a imagem institucional delas está muito comprometida, porque elas utilizam muito a infraestrutura dos países e retribuem com muito pouco. Então, a OCDE já incentiva mais um imposto sobre elas, e aqui elas têm que ficar discutindo se nas atividades dela incide CMS, ISS, CMS, ISS, e o que se vê é um aumento brutal, né, do custo da transação, porque tem que se pagar um sem número de pessoas, né, para um sem número de pessoas para viabilizar a atividade econômica delas, sem o resultado no fim da linha. Tudo bem, antes da pandemia, uma economia da gente, a gente está até acostumado, né, a enfrentar a ineficiência endêmica, né, da economia brasileira. Né? Pois é, professor, deixa eu recortar aqui e lhe fazer uma outra pergunta em cima. O senhor fala das questões, vamos dizer, dos impostos sobre serviços, né? Mas a gente sabe que aquilo que arrecada mesmo, a economia pesada, é a indústria, né? A indústria e a agricultura.
as fábricas, aquilo que produz, né? Aquilo que gera exportação, que gera, como o senhor falou no início, a compra de carros, a compra de eletrodomésticos, enfim, aquilo que emprega, vamos dizer, os trabalhadores, né, em grande parte. Nós temos um desemprego muito grande. E isso, se essa indústria brasileira, ainda que débil, né, porque a gente sabe que nos últimos anos houve um decréscimo da indústria brasileira, ela foi enxugada por conta de tantas políticas, ou a falta delas, né? Mas, enfim, a gente sabe que se a economia, na macroeconomia, fosse ativada, nós teríamos um aumento da arrecadação, sendo ela do jeito que for. O senhor não acha que está aí o problema? Ou seja, o Brasil estar dependendo de uma política industrial e até latifundiária, para que volte a crescer naquilo que a gente chama de macroeconomia, para que os impostos sejam correspondentes? Olha, a sua pergunta importa duas questões fundamentais, né? Eu vou repetir, a gente confundiu no início da pandemia a atividade econômica com a distribuição, particularmente a abertura de lojas. Isso está aumentando o que eu vou chamar a nossa via crucis para a retomada da vida normal. Então, quer dizer, lá atrás a gente cometeu um erro estratégico. Eu estou falando, esse erro acabou virando sistêmico, tá? Poderia atribuir ao presidente da República, tá bom, mas isso daí acabou ficando sistêmico, porque o Brasil não existe o cidadão federal, estadual e municipal, existe o cidadão e ele está sujeito a esse problema e 50 mil mortes que nós estamos vendo, é bom sempre lembrar. Mas acontece o seguinte, inicia-se isso com a reforma tributária. Então, o que exige o ICMS? O ICMS é um imposto que, em regra, é cobrado na origem. E, fora isso, o ICMS com a bipartição, o ISS, que, diferente do IVA dos outros países, ele exige um sem número de regimes especiais para o investimento. Isso aumenta muito o custo de transação para investir. Então, qual é a proposta do imposto de bens e serviços? A proposta do bens e serviços é gerar o crédito acumulado. E esse crédito acumulado, ao invés de ser dada a isenção e a complexa utilização dessa isenção, gera um crédito acumulado que pode ser ressarcido de diversas formas, antecipadamente, para facilitar o investimento, enfim. Né? Poderia haver uma antecipação daquilo que vai ser um crédito acumulado em dinheiro para a empresa, e dessa forma a empresa compensaria depois, né, no investimento. Então, o que a gente vê é que a estrutura tributária brasileira engessa muito o investimento da indústria. Mas eu já tive a oportunidade na minha vida profissional, já vem aí bastante tempo a minha vida profissional, de ter visto isso se acelerar. Né? O direito tributário acabou virando um direito de ação judicial, uma discussão autorreferente, e que acaba perdendo a perspectiva do papel dele no dia a dia da vida das pessoas. Sim. É isso que me parece que se perdeu e que precisa ser retomado. Agora, o professor, quando o senhor fala 50 mil mortos nesta pandemia, e é um dado impressionante, dramático, mas ele é um dado que, se o senhor nós olharmos para os outros países do tamanho do Brasil, nós vamos ter números até maiores, né? Em que pese o Brasil estar lá na segunda posição já. E isso é uma vergonha para nós, porque estamos falindo diante do coronavírus. Mas, enfim, todos os países estão, de alguma forma, enfrentando. E do ponto de vista da economia, que é o nosso foco aqui, nós estamos vendo que praticamente todos os países vão ter um PIB negativo, não vão crescer este ano. A principal potência do mundo está discutindo isso.
né? Eu acho que a única exceção que nós vamos ter é a China, que vai continuar crescendo, pouco, mas vai continuar crescendo. E aí eu quero de novo chamar atenção para isso, para a fortaleza dos parques industriais, né? Nós estamos muito mal colocados nessas posições. Em relação aos países em desenvolvimento, ou aqueles que são desenvolvidos, eles estão com seus parques montados, né? E nós tivemos nos últimos anos, mais ou menos parecido com a Argentina e outros países que tiveram a sua indústria bem achatada, com problemas. O senhor enxerga que a reforma tributária, o direito tributário, o arcabouço tributário brasileiro, ele não teria que ter também junto esses outros fatores para que funcionasse bem também? Então é o seguinte, Marcelo, aqui no Brasil, você falou indiretamente, você coloca a questão do problema social decorrente dessa pandemia. Evidentemente, se a economia não funciona, se não tem atividade econômica, as pessoas vão viver do quê? Tá? E isso agrava a situação social, porque afinal de contas, lá no fim da linha, são as pessoas que precisam ser o foco da discussão. Agora, eu reitero que a reforma tributária, ela vai ser importante, por quê? Porque um dos desafios é a redução do custo de transação. Você falou que nós temos um potencial brutal em termos de país, em termos de território. Eu vou te dizer mais, a gente tem um oceano que simplesmente a gente não fala nele. As possibilidades que daria, só a nossa zona econômica exclusiva é quase equivalente à metade do nosso território terrestre. A gente não fala nele. Então, quer dizer, o Brasil tem uma cultura de desperdício, né? Em ser plantando tudo dá, aguenta tudo, etc. E a gente viu que, ultimamente, até na questão ambiental, a gente não vê que não é uma situação tão simples. Esse sistema tributário está adiando a nossa entrada na economia digital. Entendeu? Ainda que, como eu chamo a atenção, via ISS, você poderia criar um sistema nacional, assim mesmo não resolve o problema, porque vai aumentar a arrecadação dos municípios, ótimo, a pessoa mora no município, mas e a organização da infraestrutura? Eu acho que eu consigo compreender a direção do que o senhor está pensando. Quer dizer, neste momento, todas as indústrias vão mal no mundo inteiro. E aí a tributação ela tem uma linha horizontal. Mesmo nós tendo uma arrecadação importante aqui, a indústria não está no seu melhor momento. Mas o senhor está falando de um setor que vai bem, que é o setor digital, né? Aliás, a pandemia está provocando isso. Vamos dizer assim, se é que dá para falar bem de alguma coisa nesta pandemia, são dos instrumentos digitais, né? Nós estamos aqui agora usando isso, né? Se nós não tivéssemos na pandemia, muito provavelmente nós estaríamos falando ao vivo, num estúdio, né? Podendo sair de casa, enfim. Então eu entendo a direção do seu raciocínio, ou seja, melhorar a arrecadação, melhorar o tributo em relação a essa questão digital, né? Mas aí também nós temos uma questão que nos diferencia dos países em desenvolvimento. Nós arrecadamos muito mal, e o que é pior, quando a gente consegue arrecadar de alguma forma mais eficiente, os estados e a federação não têm credibilidade para usar esses rendimentos, né, que são recolhidos, né? E aí eu lhe pergunto, será que a reforma tributária
não está perdendo força diante destas outras questões que não conseguem acontecer? A reforma tributária vai trazer algumas coisas. Por exemplo, você estava falando da questão da legitimidade dos entes federativos em função do que arrecada. A maioria das pessoas não sabe quanto arrecada e o que significa arrecadar. Então, a reforma tributária de cara já propõe, tá? Por exemplo, mesmo as iniciativas que não implicam mudanças na Constituição, que, né, já propõem que o cálculo do imposto sobre o consumo seja sobre o preço, não dentro do preço. Uhum. Quer dizer, a questão da cidadania já fica comprometida quando a pessoa compra uma coisa e não sabe quanto está pagando em relação àquilo que ela está comprando. Uhum. E são vários regimes para cobrar aquilo. Então, por exemplo, um item de produção, um item de consumo tem uma tributação, o outro outra. Então, isso acaba gerando uma intransparência. O cidadão, ele não sabe quanto ele está contribuindo para aquele ente federativo, fica tudo sob um véu. Uhum. Tá? Uhum. Então, quer dizer, é claro que é necessário também mudar o perfil da tributação. Né? Uhum. É evidente que já está mais que na hora de se analisar que a assimetria que está gerando também essa pandemia tem que se pensar numa tributação sobre a propriedade mais consentânea com o momento. Né? Eu já falei, a PEC 110 moderniza o IPTU no nível que já é o do imposto sobre propriedade de veículos automotores. Uhum. Existem municípios que o imposto de uma propriedade grande, o imposto territorial rural, por exemplo, né, se pagam grandes propriedades com jantar, né? Uhum. Ou IPTU em alguns municípios, né? O Ministério Público até tem se esforçado. O senhor entra numa questão que é importantíssima, né? Nós estamos na reta final já da entrevista, mas eu não queria deixar de tocar nesse assunto que o senhor levanta aí. Que é a inexistência, praticamente, de tributação sobre as grandes fortunas, que há muitos anos a gente vem conversando sobre isso. Aqueles que ganham mais, e que ganham mais inclusive com facilidades, como os banqueiros, né, como aqueles que transitam só no mundo financeiro e não produzem um prego, como a gente diz, né? Mas essa gente ganha muito dinheiro e é muito pouco tributada. As grandes fortunas, as grandes propriedades, elas não são tributadas de forma, vamos dizer, justa em relação ao que paga o trabalhador, né, na hora de comprar o seu quilo de arroz, quilo de feijão, enfim, consumir no supermercado. A tributação do supermercado é muito maior, né, dos produtos que o cidadão come e anda, e veste, e estuda, do que aqueles que têm essas grandes fortunas por aí que a gente sabe que é muito pouca gente em relação à sociedade. Aliás, isso no mundo inteiro, né? O dinheiro é muito mal distribuído. Mas o senhor não acha, e aí eu vou lhe fazer uma pergunta direta, né? O senhor não acha que esse sistema político que nós temos, ele impede que esta reforma tributária seja feita de uma forma mais justa, mais igual, e que devolva um pouco esta correlação de ganhos, de salários, de trabalho? É possível se fazer uma reforma tributária um pouco mais justa, professor? Sim, nós temos em andamento uma comissão mista da reforma tributária. Ela vai consolidar a proposta de emenda à Constituição 110 e a 45 e já estaria no plenário se não fosse a pandemia. Tá? Então, quer dizer, dentro do sistema político que a gente tem. E eu digo mais, precisa ser racionalizada a tributação sobre o consumo, porque a gente tributa com imposto sobre consumo o investimento. E isso trava a atividade econômica. Então, não adianta nada você querer
tributar propriedade se a atividade econômica não funciona, porque vai gerar inadimplência do imposto sobre a propriedade. Então, já só, a pessoa não está funcionando a economia, a pessoa vai cortar para pagar o IPTU. Depois eu acerto. Então, quer dizer, a gente vai gerar mais um imposto que vai gerar mais litígio. Então, a coisa, na minha opinião, tem que ser atingida do início. E o Congresso vem vindo bem, obrigado. Dessa vez a gente não põe a culpa no Congresso, porque já existe um consenso. E digo mais, o Simplifica já dá os meios para atravessar a ponte até o imposto sobre bens e serviços, que é pagar o ISS e ICMS na origem, o cálculo sobre o preço para as pessoas saberem quanto está pagando, são coisas que se fazem com umas leis. E digo mais, nós já temos uma das coisas mais difíceis, que é a mudança do papel do Banco Central. O Banco Central virou não um motor de apoio à atividade econômica, mas virou um caixa de título público. Não, ele já mudou o papel até o final da economia. Ele vai poder, ao invés de voltar aquela discussão privatização, não privatização, estatização, percebe que já acabou isso. Por quê? Porque ele pode assumir o risco sem que o Estado seja o dono das ações das concessionárias de infraestrutura, energia elétrica e telecomunicações. Agora, o que acontece? Nós estamos nos perdendo em questões de conjuntura. Os motivos a gente sabe muito bem, e tem até o endereço. Né? Está lá em Brasília, o Palácio do Planalto. Então, acho que nem o mais defensor do presidente da República nega que depois das últimas revelações, que tropeça nos pés. Né? E outro detalhe que é importante também, se o senhor acha que, e todos nós achamos que é o Congresso Nacional que tem que votar aquilo que está para ser votado, e o senhor já deixou aqui, claro que se for aprovado que está na mesa da Câmara, melhora o sistema, mas nós sabemos que o Congresso Nacional tropeça nos próprios pés, né, nesta pandemia. E não adianta dizer que é a pandemia, porque nós sabemos que muitas coisas são decididas e aprovadas durante a pandemia, né? Mas sabe que nesse ponto, vou ser bem pontual, né? Eu teria 1000 motivos para dizer que a representação política não representa. Mas, nesse aspecto da reforma tributária, com a comissão mista já consolidando 2 propostas à emenda à Constituição, uma da Câmara, outra já tínhamos uma aprovada em 2018, que foi relator o ex-deputado Luiz Carlos Auli, né? E esse Simplifica já traz a ponte, nós temos os meios para começar a cortar esse nó górdio. É isso que eu estou querendo dizer. Entendeu? E tropeça, claro, que você tem eu não vou entrar em detalhes agora de representação política, dados os limites de tempo que nós temos, até mereceria uma conversa melhor sobre isso, mas é claro que ela tem problemas, mas eu estou dizendo, nós estamos conseguindo um consenso nesse aspecto. Consenso de forças políticas, consenso agora de entes federativos, em que os municípios já procuram dar os meios de tornar mais racional a tributação pelo ISS, que seria a ponte para o IVA. Quer dizer, o Brasil tem possibilidades de se recuperar. Entendeu? Okay. Eu sou, nesse ponto da minha área, você sabe que eu sou excepcionalmente otimista. Que é possível ser otimista do jeito que está. Sim, claro. E precisamos mais do que nunca, né? Sermos otimistas, né, agora, né? Esta é a hora não de ser cegos, otimista, né? Exatamente. Tá bom, professor. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção e o seu carinho conosco aqui. Vamos continuar acompanhando esta cena aí e qualquer hora dessas vamos voltar a conversar, talvez, e vamos torcer para isso, né? Num patamar um pouco mais avançado destas questões tributárias do Brasil. Muito obrigado, viu? Muito obrigado, agradeço sempre o seu convite, estou sempre à disposição e cumprimentar todos os seus bastante importantes e informados
espectadores. Muito obrigado, Marcelo. Um abraço. O professor Fábio Pugliese, um homem que acompanha de perto as questões tributárias, é um especialista nesta área, é professor da UDESC, é mestre, é doutor, e foi com ele que nós falamos aqui. Até a próxima.